Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Rede Biológica do Conhecimento, a nossa segunda live. Eu sou a professora Vanessa, da UFMS, campus do Pantanal, e vou mediar essa live na manhã de hoje. Eu gostaria de chamar aqui, o nosso convidado, o mestre Alan Pedro de Araújo. E aí, bom dia, pessoal. Bom dia, Alan, tudo bem? Seja Bom dia, bem-vindo. Vanessa. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, por você ter aceito o convite de estar hoje, nessa manhã, conosco. Estamos muito ansiosos pela sua fala. Eu que agradeço o convite. Antes de passar a palavra em definitivo, para você, eu gostaria de fazer uma breve apresentação. Então, o Alan é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado da Bahia e técnico em biocombustíveis pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Mestre em Ecologia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e doutorando no programa de pós-graduação em Ecologia e Evolução na Universidade Federal de Goiás. Atua na área de herpetofauna, com foco no grupo Anura, associado a bromélias, e tem interesse em relação interespecífica, comunidade vivente em fitoteumata e comunidade acústica. Atualmente é integrante do projeto Bromelígenos, projeto que visa a conservação de anfíbios em bromélias. Certo, Alan? Isso mesmo. Então, fique à vontade, sinta-se em casa, e a palavra é toda sua. Muito obrigado pelo convite. Fiquei feliz em poder estar aqui com vocês e falar um pouco sobre esse tema que realmente não é muito falado, né? Então, eu creio que já posso colocar aqui minha apresentação. Então, creio que vocês estejam vendo aí a minha tela inicial, qualquer coisa. O pessoal da organização só me mandar uma mensagem. Bem, então, bom dia, pessoal. Tá tudo ok? Como já foi apresentado, sou Alan Pedro de Araújo, né? E hoje eu trouxe esse título de palestra aqui, que é a relação forética, uma abordagem herpetológica e limnológica, porque eu junto essas duas grandes áreas nessa relação de foresia. Aqui estão os meus contatos, caso vocês queiram entrar, conversar um pouco, né? Tem o meu e-mail. No Twitter eu tenho um perfil, meu alter ego lá é o Sapo de Papo, então eu faço divulgação científica lá, estou sempre presente, então fiquem à vontade em seguir. E tem o meu perfil pessoal do Instagram, que é o Alan Pedro, normalmente aí, tá? Então, eu já fui apresentado, mas só para vocês, a gente se situar, né, sobre a minha área mais específica, eu sou biólogo, eu me formei em licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade do Estado da Bahia, no norte da Bahia, na cidade de Paulo Afonso. Depois eu fiz o meu mestrado em Ecologia na Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Recife, e atualmente eu sou aluno de doutorado no programa de Ecologia e Evolução na Universidade Federal de Goiás. E eu desenvolvo a minha pesquisa no Espírito Santo, na região serrana, junto ao projeto Bromelígenos, que está associado ao Instituto Marcos Daniel, e em parceria com o Instituto Nacional da Mata Atlântica, né? Então, eu tenho uma bolsa da CAPES, e fico locado nesse projeto Bromelígenos e no Laboratório de Herpetologia e Comportamento Animal da UFG. Então, aqui no Espírito Santo, eu trabalho com anuros associados a bromélias. Sou orientado pelo professor Rogério Bastos, da UFG, e co-orientado pelo professor Rodrigo Ferreira. E eu trabalho vários aspectos com anuros de bromélias, desde a sua bioacústica, mas também, e principalmente, a sua relação forética desses anuros com os invertebrados que habitam as bromélias.
E hoje eu vou trazer essa palestra, vou meio que dividir nesses temas, nessas temáticas. Eu vou começar falando sobre a definição de foresia, que vão ser 3 slides importantes para a gente definir o que seria a foresia. Vou falar sobre os aspectos gerais da forésia e vou focar essa relação nos ambientes de bromélias, tá? Eu coloquei lá herpetologia versus limnologia, mas a parte da limnologia que eu vou trazer é mais essa limnologia das águas, né, associadas a bromélias. Riachos, poças, rios, eu não vou abordar. E também, ao final, eu vou mostrar a metodologia que eu utilizo na hora de estudar essa relação e que pode ser aplicado para outros grupos, tá? Bem, começando aqui, quando a gente olha essa imagem, a primeira coisa que a gente pensa são o quê? São hospedeiros, né, esses animais maiores, que estão repletos de parasitas. Mas isso não é verdade. Por quê? Esses organismos que estão anexados à pele deles não estão retirando nenhum nutriente, tipo sangue ou alguma outra substância. Eles não estão fazendo propriamente, tipo, eles não estão utilizando esse animal como um abrigo, uma casa e retirando nutrientes deles. Eles estão aqui apenas para dispersão. Então, não é caso de parasitismo, é um caso de foresia. Então, o que seria essa relação forética? No português, né, foresia ou forésia, com acento no E, e do inglês foresy, é uma palavra que vem de duas, de origem grega, que é o foras, ter, e o for, ladrão, e ela está ligada à dispersão não volante guiada por animais. E essa definição de foresia, ela vem sendo trabalhada há muito tempo. Hoje em dia, nós temos essa definição aqui, que eu, particularmente, é a que eu mais gosto, que o Reynolds e colaboradores, eles compilam várias definições e, no final, eles definem isso, que é uma relação interespecífica, na qual um organismo se anexa ao corpo de outro, normalmente maior e mais móvel, com o intuito de dispersão, tá? Então, essa é a definição de foresia. Só que para chegar nessa definição, eles foram estudando as outras definições que já tem na literatura. E algumas pessoas seguem essas definições, o que traz até um pouco informação errada sobre essa relação. Bom, em 71, a Forest e o Extel, eles falam que é um fenômeno no qual um animal ativamente procura e se anexa à superfície de outro animal durante um período limitante, onde o animal anexado, que é o denominado forético, cessa sua limitação e autogenia. Observe essas palavras que eu deixei em negrito, que são os termos que é um pouco polêmico, né, que eles foram modificados depois. Como o Binns, em 82, ele fala que essa procurativa do forético não é verdade, né, não pode ser na verdade, um processo enganoso, porque o ser forético, ele não precisa estar ativamente à procura do seu hospedeiro para ser transportado. Ele pode estar no centro de espera, ou até mesmo lá no seu local e simplesmente ser levado pelo seu hospedeiro, porque existem vários graus de seres foréticos. Tem aqueles que são realmente especialistas, que precisam estar se dispersando o tempo todo, e aqueles outros que não precisam estar se dispersando o tempo todo, mas que eles são dispersos por um outro animal. E já em 91, o Huck e o O'Connor, eles falam que o termo superficialmente anexado também não é um termo muito bem visto, porque existem casos de ácaros que eles adentram nas narinas dos beija-flores para serem dispersos. Então, ele não está superficialmente anexado, então eles podem estar em alguma cavidade. E, em 91, essa questão de que eles acessam a alimentação também pode ser um processo enganoso, porque já foi visto que alguns ácaros, eles se alimentam de secreções oriundas do seu hospedeiro. Lógico, não é nada como um parasitismo, tá? Ele não está retirando, por exemplo, sangue e tal. Mas ele, eventualmente, pode estar se alimentando dessas secreções, que até leva aqui o nome de parafagia. E por fim, eles ainda falam assim que o Huck e O'Connor traz essa definição maior, que eu acho legal, mas ele traz alguns erros aqui, porque ele fala que a foresia
é um fenômeno em que um organismo, que é o ser forético, recebe vantagem ecológica e evolutiva ao migrar de um habitat natural para outro, enquanto se anexa à superfície de um animal interespecífico durante alguma fase da vida do forético. O forético não recebe benefício nutricional ou mesmo de desenvolvimento, que é o que a gente já viu aí que tem alguns erros, e principalmente essa parte do habitat natural também não é muito verdade, porque em alguns casos de pseudoescorpiões, eles são dispersos para um local e logo após aquilo, eles são dispersos novamente. Então, o habitat natal não é verdade, né? A gente pode definir como um habitat não favorável ao forético. Poderia ser esse termo. Enfim, depois de todo esse rebuliço, a gente finaliza a definição do Reynolds mesmo, que ele já simplifica mais as coisas que aquela definição que eu falei anteriormente. Bom, essa relação de foresia, ela não é uma relação recente, é, na verdade, uma relação antiga, e tem até relatos fósseis dessa relação. Por exemplo, esse aqui, que foi visto em âmbar, é de 16 milhões de anos atrás. Eles viram, aqui a gente vê colêmbula, anexado à antena de cupim e também à perna de formiga, que seria para dispersão. E existem até casos de 40 milhões de anos atrás, que é de pseudoescorpiões também se dispersando em outros organismos, e isso em achados de âmbar. Então, é uma relação bastante antiga. Bom, e outra coisa importante é porque eu vejo algumas pessoas falando, se esse organismo forético causa algum problema para o hospedeiro, não seria uma foresia, mas não é isso. Na verdade, existem vários graus de foresia, e para definir esses graus, às vezes é difícil você relatar isso, porque quando existe essa foresia, será que está beneficiando o ser forético e também o ser hospedeiro, ou seja, é uma relação mutualística, ou será que é uma relação de comensalismo, ou seja, quando só o forético está sendo beneficiado? Ou o forético é beneficiado e o hospedeiro ele está recebendo algum dano, como, por exemplo, gasto de energia. Pode acontecer. E se acontecer, não quer dizer que não seja mais relação de foresia, mas só significa que existem esses graus de foresia. E uma coisa importante é que alguns autores falam que a foresia é até um prelúdio para um parasitismo, em casos de... Não sei se agora se são ácaros ou são pseudoescorpiões, ácaros. Existem linhagens em que tem seres apenas foréticos, mas dentro daquela linhagem tem seres já parasitas, porque à medida que ele vai pegando carona, aquela espécie, pode ser que comece a achar algo mais favorável, tá? No corpo do hospedeiro do que sair dele. Então, isso pode levar a um parasitismo. Aqui, casos, por exemplo, que a gente observa e que quase que certeza tem um gasto energético para o seu hospedeiro, né? No caso aqui, esse pseudoescorpião anexado a essa mosca, a gente observa aqui o tamanho de um para o outro, então deve ter um gasto energético para essa mosca. Essa mosca pode ser que não se beneficie em nada com esse transporte e também perca energia. E nesse caso aqui de vespa, repleta de larvas de coleóptera, ela também deve estar com perda de energia, então deve ser danoso para ela. Mas esse coleóptero está anexado na abelha, não retirando nutrientes dela, e sim apenas para transporte. Já outros casos são mais difíceis de você dizer se está trazendo algum benefício ou malefício para o seu hospedeiro, que é o caso aqui com anuros de bromélia, um invertebrado muito relatado fazendo foresia, que eu vou falar depois, é o eupídio, que é um ostrácoda. Ele é frequentemente encontrado nos anuros fazendo essa foresia, e tem até relatos de ciliados em cima desse ostrácoda também para se dispersar, então seria uma hiperforesia. Só que aí fica a pergunta, será que isso leva um gasto energético a mais do anuro em estar transportando esses ostrácodas? Ou, pelo contrário, será que está beneficiando o anuro também, esse transporte? Por que essas perguntas? Porque o ambiente em que os anuros vivem é um ambiente de bromélias e que essa dispersão
ocasionada pelos anuros pode estar favorecendo uma manutenção desse microecossistema criado pela bromélia. E os invertebrados que ele está dispersando também pode oferecer energia tanto para o anuro, porque ele pode estar se alimentando deles, ou até mesmo para as bromélias. Só que muito disso é tudo teórico, a gente não tem muita coisa ainda testada, né? O que sabemos até hoje é que realmente existem os organismos que fazem forésia pelo anuro e que existe um fluxo de nutrientes entre esses invertebrados para a bromélia. Então, se isso está beneficiando a bromélia e o anuro depende da bromélia para sobreviver, então é um ciclo aí fechado e que todos têm um benefício. Então, essa relação de quem ganha e quem perde, ela é bem complexa. Falando sobre agora as estruturas para fixação do forético, né? Porque um bom forético, ele precisa se fixar de alguma maneira no seu hospedeiro. Então, eles podem se fixar através do fechamento de valvas, como ocorre aqui nesse ostrácoda, para se anexar ao anuro. Existem também ventosas ou glândulas que produzem substâncias adesivas. No caso aqui, o pseudoescorpião se anexando através de suas pinças, de sua quela, aqui nesse outro artrópode maior para se dispersar. E isso é muito relatado em ácaros. Quem for trabalhar com foresia e quiser ir para ácaros vai ter uma grande literatura, porque ácaro tem muitas espécies foréticas, e elas possuem até estruturas muito especializadas para isso, como nesse caso aqui, que tem esses tubos aqui, sugadores, que é para meio que parecendo uma ventosa para fixar no seu hospedeiro, para ser transportado. E até mesmo espécies, aqui como por exemplo a letra B, em que apenas a fêmea ela é forética, o macho não é. A fêmea ela se dispersa para poder dispersar a sua prole, e os seus membros dianteiros, né, os anteriores, eles são modificados para se anexar no hospedeiro. Como a gente vê aqui, elas são mais robustas. Bem, e precisa ter o momento do reconhecimento do seu hospedeiro e a embarcação do forético no hospedeiro. Então, um caso interessante como esse forético reconhece o hospedeiro é vista em nemátodas, que eles vivem em sicônios dessa fruta aqui. E quando essa fruta vai apodrecer, ele precisa se transportar para um outro sicônio. E como é que ele faz isso? Ele se transporta através de uma vespa. Então, nesse trabalho que foi publicado este ano, eles viram que o nemátodo ele consegue reconhecer o seu hospedeiro pela emissão de CO2 ocasionada por ele, pelo hospedeiro. E isso é importante porque é interessante que o forético, ele pega uma carona no animal certeiro, não pode ser um outro animal, e muito menos algo que não vai transportá-lo. Tá aí uma grande vantagem aí de um organismo ser disperso por um animal e não apenas pelo vento ou pela chuva, porque o ponto de chegada dele é mais certeiro. Outro trabalho que mostra o reconhecimento pelo ser forético, né, é visto também em alguns invertebrados que pegam carona nos anuros, né? Esse trabalho aqui de 2005, feito por Lopes e colaboradores, eles viram quimiotaxia em oligoquetas, tá? Então, tem essa foto aqui, essas minhoquinhas aqui são essas oligoquetas, que elas pegam carona em anuros, e tem essas bolinhas aqui que são os ostrácodas, que eu já falei. Eles estudaram para saber como é que esses organismos reconhecem um anuro. Então, explicando aqui de forma mais simples, eles colocaram tiras de papéis em contato com uma espécie de perereca, que habita bromélia, e a outra tira de papel não passou em nada, apenas em água. E eles colocaram nessa placa de Petri. E depois de um tempo, e com várias réplicas, eles viram que o anelídeo aqui, que é do gênero Dero, eles se fixaram muito mais no papel em que passou na pele do anuro do que aquele que era a amostra, que era o tratamento controle. Então, eles viram que essa oligoqueta, ela consegue reconhecer, por algum fator químico,
o seu hospedeiro. Já para o ostrácoda, não. Ela não reconhece dessa forma, então deve existir alguma outra forma que esse ostrácoda reconheça o seu hospedeiro, mas que ainda não se sabe. Bom, então, as características gerais da foresia são justamente essas. O ambiente, ele precisa ser... Não, ele não precisa, na verdade. O ambiente, normalmente, em que o ser forético, ele é efêmero e especializado. No caso aqui, esses fitoteumata, o que seriam isso? São estruturas de plantas que acumulam água, como o tanque de bromélia. Eles são efêmeros, então esses organismos foréticos vão estar muito presentes nesse tipo de ambiente, como, por exemplo, também em frutas e também em fezes. Então, esses ambientes mais efêmeros vão abrigar uma quantidade de seres foréticos maior. Esse organismo forético, normalmente, ele é um organismo pouco vágil e pequeno também, como, por exemplo, colêmbolos, são animais que não voam, né? Colêmbolos, microcrustáceos, como ostrácoda e copépoda, e também ácaro, como eu falei. Ácaro é bastante documentado. Ácaro e pseudoscorpião, eu creio que sejam um dos principais grupos. E eles pegam carona normalmente em animais maiores e também em um animal mais vágil, como as pererecas, insetos, como coleópteros. Também existem muitos relatos de insetos sendo vetores. E também aves. Aves também é bastante trabalhada. Tem até o pessoal do laboratório que eu participava no meu mestrado que vem trabalhando que trabalhou com isso, na verdade, de vendo a função das patas das aves no transporte de invertebrados que vivem em lagos, em poças temporárias. Então, esses organismos pegam carona nesses animais maiores e com maior mobilidade, e essas manchas em que eles moram, normalmente são distantes de uma para outra, tá? E essa foresia vai garantir uma vantagem ecológica e evolutiva. Uma revisão mais recente, no final do ano passado, saiu essa revisão mostrando quais são os principais grupos quais são os grupos que já é relatado na literatura que utiliza outro animal para ser transportado, ou seja, que tem uma relação de foresia. Eles viram que o ambiente de água doce, né, e o terrestre são os que possuem a maior quantidade de grupos, né, eles trabalham aqui com ordens, e até na intersecção desses dois ambientes possui, que são esses 6 que eles falam que são ácaros. E quando eles afinam isso mais para os grupos, realmente, propriamente dito, aqui nesse gráfico à direita, a gente vê que insecta é a classe que tem maior quantidade de ordens, de seres que a gente sabe que faz forésia, que são 13, seguidas de quem? Aracnida. Como eu falei, pseudoscorpião e ácaro, eles são bastante documentados, então com certeza eles são responsáveis aqui por esses números. E se a gente olha aqui, colêmbula, é um hexápoda que também ele não possui asas, então é importante que ele pegue carona nos animais para se dispersar, e clitelata aqui também está responsável por uma grande quantidade, que são as minhocas, né, os anelídeos, e as sanguessugas. Tem sanguessuga que ela é parasita, por exemplo, de peixe, só que já foi visto ela anexada na pele de uma salamandra, mas ela não estava retirando nutrientes da salamandra, ela estava apenas se dispersando para poder chegar em outra poça para, então, se parasitar no peixe. Então, ao todo, até hoje se sabe que são 13 filhos de animais fazendo esse comportamento, dentro de 25 classes e dentro de 30 ordens. Bom, agora a gente já viu como é que funciona a foresia, só que fica aquelas perguntas mais ecológicas, né? Por exemplo, qual o local do corpo do hospedeiro que o forético se anexa mais? Há um período do ano em que ele prefere se transportar, e quais são os fatores que aumentam a atividade da foresia? Por exemplo, época chuvosa, época seca, temperaturas mais elevadas.
E, por último, se o forético ele tem hospedeiro predileto, né? Então, são algumas perguntas aí que a gente já vem respondendo aí na literatura, que é o que eu vou trazer um pouco para vocês. E eu vou focar aqui no ambiente de bromelial, que eu digo que seria o ambiente perfeito, porque a gente encontra aquelas características que eu mencionei em slides anteriores, que são manchas. Para a gente, são manchas curtas, mas para o ser forético são manchas de longa distância, né, uma da outra. E que dentro dessa mancha existem os invertebrados que precisam ser transportados e também os anuros, que são os seus transportadores. Então, os anuros, eles são os vertebrados mais relacionados com as bromélias que a gente conhece, e dentro desse tanque da bromélia possuem vários organismos que precisam se dispersar, porque essa água pode secar em algum período do ano, a competição vai aumentar também, a disponibilidade de alimento diminui, então esses seres precisam se transportar. E muitos desses não possuem a fase alada, porque a gente encontra muito invertebrado, muita larva de inseto, mas também a gente encontra muitos outros organismos que não possuem sua fase alada, então eles não têm como se dispersar sozinhos. Então, um trabalho feito pelo Leandro Sabá e o Carlos Rocha, em 2014, eles estudaram a relação forética desse ostrácoda, que eu já mencionei, em duas espécies bromelígenas, né, a Synax litoris e Synax perpusilius. Hoje em dia está aí uma confusão se vai ser Ololigon, enfim, mas eles tratam essa espécie desse gênero Synax, e são espécies bromelígenas. O que seriam espécies bromelígenas? São espécies de anuros que abrigam que moram nas bromélias o tempo todo. Eles colocam seus ovos na bromélia, vivem lá e morrem lá. Então, eles completam todo o seu ciclo de vida na bromélia. Possuem uma dependência muito grande com elas. Então, eles estudaram essas duas espécies e foram verificar se esse ostrácoda, ele tem uma espécie ou se tanto faz para ele, uma contra a outra. Como métrica, a gente que trabalha com floresia, a gente bebe um tanto considerável do parasitismo, da galera da parasitologia. Então, eles verificaram aqui a prevalência, ou seja, quantos das pererecas aqui que estavam no ambiente, quanto delas estava sendo estava com algum número de ostrácoda na pele, então isso a gente chama de prevalência. A intensidade média, que é quanto nesse caso aqui, ostrácoda estava anexado na pele dos hospedeiros, e a abundância, que é quanto de ostrácoda que tinha para a quantidade total de anuros, sendo hospedeiro ou não. Enfim, eles analisaram essas métricas aqui em relação a essas duas espécies, e o que foi que eles encontraram? Que a quantidade dessa espécie aqui levando ostrácoda foi muito maior do que esta espécie aqui, e elas habitam os mesmos bromeliais, tá? Então, eles viram que houve realmente uma diferença em que a Synax litoris, ela possuiu houve mais pererecas dessa espécie transportando ostrácoda do que a perpusillus. E, além disso, eles viram que essa espécie, a litoris, ela teve uma maior quantidade de ostrácoda na pele do que a outra. E em relação à época do ano, eles viram que a época chuvosa foi a época em que houve maior transporte, uma maior ocorrência de pererecas que estavam com a ostrácoda na pele. Então, aí a gente já imagina que época chuvosa, por serem organismos aquáticos, eles não conseguem resistir tanto a ser transportados em épocas secas. E também eles observaram aqui se existe alguma parte do corpo da perereca que havia mais ostrácodo anexado. E eles viram que, sim, dos locais que a gente encontra esse ostrácodo na pele do anuro, os membros posteriores, que seriam as pernas,
são os membros que possuem maior número de ostrácoda. E isso se deve ao fato de que as pererecas, quando ficam lá no tanque da bromélia, elas ficam com a região posterior mais profunda na água, então isso favorece mais que os ostrácodas se anexem lá. Bom, mas muitos trabalhos de foresia com anuros são feitos com esse invertebrado ostrácoda. Aí fica aquela pergunta, e quanto aos outros microinvertebrados dos tanques das bromélias? Como eu falei, existem vários, não é? Então, quanto a eles, será que eles também utilizam essas pererecas para transporte? E esses invertebrados que eu digo são vários outros, né? Rotíferos, colêmbolos, copépodos, anelídeos como poliqueta e oligoqueta, ácaros, e também as larvas de inseto, que apesar do adulto voar, mas também aí pode ser que eles utilizem o anuro como um agente dispersor, vai saber, né? Então, a partir dessa dúvida e de achados preliminares, os professores lá da Federal Rural de Pernambuco, do programa de ecologia, o professor Geraldo Moura e Mauro de Mello Júnior, eles começaram a ver essa relação, e foi quando eu entrei no mestrado e fui orientado por eles e também pelo professor Moacir Tinoco, e a gente foi verificar justamente isso. Como é que é a relação de foresia desses microinvertebrados, que ninguém ainda sabia muito bem, com as pererecas de bromélias. Então, eu não vou explicar aqui minha dissertação, pode ficar tranquilos, só vou mostrar aqui o geralzão, os principais achados. Eu fiz o meu trabalho lá em Pernambuco, no mestrado, num fragmento de mata atlântica semidecídua, num bromelial de Achimea leptantha, tá? E nesse bromelial existiam, na verdade, uma assembleia de anuros bromelícolas, ou seja, eles não vivem lá para colocar os seus ovos lá, eles estão lá apenas para se abrigar em dias não chuvosos, dias com calor. Então, eu fui verificar se esses anuros eles carregam invertebrados foréticos, e também fui relacionar o seu tamanho com a quantidade de invertebrados anexados a eles, e também fui ver se a época chuvosa, temperatura do ar e a umidade também influencia nesse transporte dos invertebrados. Bem, e aqui é quando eu explico para vocês como é que a gente faz esse estudo de foresia. O que foi que eu fiz aí no mestrado e que também eu venho fazendo no doutorado. A gente chega no bromelial, a gente encontra os anuros que vivem lá, e a gente não pode pegá-los com a mão, porque senão o invertebrado que vai estar anexado à pele, ele vai sair e vai ficar na nossa mão. Principalmente quando a gente está trabalhando com invertebrados microscópicos, a gente não vai enxergar. Se for um ostrácodo, a gente consegue enxergar olho nu. Mas os invertebrados que a gente estava interessado, não. Então, a gente tem que pegar eles com o auxílio de um pote, tá? Caso ele venha cair no chão, a gente precisa anotar, para depois, nas análises, a gente ver se não houve nada de diferente. E a gente faz a lavagem dessas pererecas, coloca com água destilada ou água filtrada, né, com a pressão da pseta, até um certo volume, e o que está anexado à pele da perereca vai sair aqui nessa água. E depois disso, a gente retira esse anuro, a gente mede ele com paquímetro, pesa também, e essa água a gente fixa com formol e coloca em tubos. E a gente anota lá qual foi o anuro, dá uma numeração para ele. E em seguida a gente leva para microscópio para analisar os invertebrados que estão dentro, que estavam presentes na pele do anuro. Só que, o que é que vai nos garantir de que aqueles vertebrados que a gente encontrou naquela água da lavagem do anuro são invertebrados que estavam no tanque da bromélia e não invertebrados que vivem no chão? O que vai nos garantir é a coleta de água dessas bromélias. Então, a gente precisa também fazer esse tipo de coleta.
a gente vai nesses tanques que a gente encontrou as pererecas e coleta essa água. Se for o caso, a gente concentra, fixa com formol. É como se fosse realmente uma coleta de zooplâncton de reservatório, de rio, riacho. Fixa, cora com rosa de bengala, se for o caso, enfim. E leva para microscópio para fazer a identificação desses organismos. Bem, então, isso gerou alguns resultados para a gente, né? O primeiro artigo que saiu da dissertação foi de novas ocorrências de seres foréticos e de anuros hospedeiros desses seres foréticos, que no caso aqui foram copépodos. Então, a gente viu que os copépodos eles estavam na água da lavagem do anuro. A gente não conseguiu enxergá-los anexados, como a gente enxergou o ostrácoda por conta do seu tamanho, mas a presença dele na lavagem dessa água indica que ele estava na pele do anuro e ele consegue se dispersar, apesar de que essa dispersão a gente não consegue ainda afirmar de certeza, mas que o processo de foresia ocorre, tá? E também a gente conseguiu enxergar como de fato esse ostrácoda se anexa na pele do anuro, que é no fechamento das valvas, principalmente na região aqui anterior. Bem, e ao total dos invertebrados que a gente encontrou nessa lavagem, foram esses daqui, em torno de 25 táxons ou morfoespécies, 11 a gente viu na pele do anuro, porque o resto era tudo larvas de inseto. Então, como eu falei anteriormente, larva de inseto ela não precisa de um hospedeiro para se dispersar. O próprio adulto alado dispersa a espécie. Só que a gente cortou alguns invertebrados da análise, porque a gente só encontrou apenas uma ou duas vezes, então a gente não considerou, mesmo aqueles invertebrados que já se sabe que faz foresia em anuro, como no caso de oligoqueta, tá? Bem, então a gente ficou com esse restante dos táxons e a gente trabalhou com eles. E foi o segundo produto da dissertação. E, resumidamente, mostrando apenas os resultados principais, o que foi que a gente encontrou. Nesse gráfico aqui à direita, a gente enxerga a prevalência, ou seja, a quantidade de anuro que possuía aqueles invertebrados na pele. Então, a gente viu que tinha espécies que teve maior prevalência do que outras, como aqui, por exemplo, a Synax signatus, essa perereca, ela teve muito mais, a gente encontrou muito mais pererecas dessa espécie com algum invertebrado em sua pele do que em relação a Dendrops of decipiens, que é uma outra espécie de perereca. E isso a gente pode enxergar nesse gráfico aqui de cima, tá? De ordenação. Esses quadradinhos amarelos, laranjados, é aquela decipiens que eu falei que a gente encontrou bem poucos indivíduos carregando invertebrado. Então, a gente vê que realmente essa espécie, ela se separa muito das outras, porque apesar dela viver naquele bromelial, ela, por algum motivo, ela não transporta, ela não é tão boa transportadora de invertebrado quanto as outras, tá? E até mesmo nesse gráfico abaixo, a gente vê que ela aqui, que é um gráfico de similaridade, que ela se distancia bastante das demais espécies. E os últimos gráficos, a gente viu que o tamanho do corpo do anuro, que nesse gráfico aqui à esquerda, nessa imagem aqui à direita desse gráfico, mostra que quanto maior era o anuro, mais quantidade de invertebrados tinha na pele. Porém, depois de um certo tamanho desse anuro, essa quantidade, na verdade, acabava diminuindo. E já em relação aos fatores ambientais, a gente viu que em tempos mais chuvosos, a gente encontrou maior quantidade de invertebrados anexados à pele dos anuros, que foi achados muito parecidos com aqueles que eu mostrei do Sabá. E a gente também viu uma relação desse transporte com a temperatura e a umidade relativa do ar, que é esse gráfico aqui à direita. A gente viu que quanto menor a umidade relativa do ar e maior a temperatura, menor era a quantidade de invertebrados se anexando à pele dos anuros. E, contrapartida, quanto maior a umidade e maior a temperatura, uma maior quantidade de invertebrados foram encontrados na pele dos anuros.
Então, era isso que eu queria estar trazendo para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do tema. A foresia ela está presente em vários outros grupos e eu foquei aqui no grupo que eu trabalho, que é da herpetofauna e esses invertebrados aquáticos que habitam as bromélias. E eu queria deixar aqui o meu muito obrigado ao pessoal que vem me ajudando no trabalho aqui do doutorado, tem aqui todos os parceiros a quem me oferta a bolsa. Eu convido vocês a seguirem a página o meu perfil Sapo de Papo, né? Como eu falei, é o meu alter ego lá no Twitter, em que eu faço divulgação científica, levo memes, assim, é bem legal. O meu público-alvo são as pessoas realmente leigas, mas vocês da academia fiquem livre, à vontade em seguir lá. Tem um canal que eu estou começando agora, já tem alguns vídeos de análise animal, que também são vídeos mais descontraídos para a galera. E quem quiser também me seguir no meu perfil pessoal ou mandar algum e-mail, tá aqui os meus contatos. Mais uma vez, eu agradeço muito a equipe do Rede Biológica do Conhecimento por estar trazendo esse tema aqui, que eu particularmente nunca vi ninguém dar uma palestra sobre, e tá trazendo essa oportunidade para eu estar falando um pouco sobre a minha área de atuação. E é isso, obrigado. Bom, gostaria de agradecer. A apresentação foi muito boa, muito bacana. Espero que todo mundo tenha gostado também. Agora a gente vai iniciar a rodada de perguntas. Tem algumas perguntas já nos comentários do YouTube. E vou iniciar com a pergunta da professora Gessele. Vou colocar aqui na tela para você. Se houve alguma avaliação, quantidade, biodiversidade, feita considerando o tamanho das populações de bromélias. Sobre o meu trabalho do mestrado, não houve, porque o ambiente que a gente tinha, só tinha 2 bromelhais de bromélia. A gente não teve muita sorte em achar um local com uma grande quantidade de bromélias, e a quantidade de bromélias de um bromelhal para o outro não era tão diferente. As espécies era a mesma, na verdade era apenas uma, e a gente viu se teria alguma diferença da foresia entre um bromelhal e outro, e não teve diferença. Mas não teve porque era a mesma espécie, a quantidade era muito parecida. Só que verificar esse fator aí, de tamanhos de populações ou até mesmo de diferenças de espécies de bromélias nos bromelhais é interessante. É um fator que pode sim estar diferenciando o potencial forético que irá existir. Bacana. Vou tirar aqui a pergunta da professora, e já tem outra pergunta da professora Gessele de novo, que se vocês avaliaram diferenças qualitativas em função da espécie de bromélia onde o ouro foi coletado, aí de novo sobre bromélia. Sim, sim. Sim, a gente avaliou, não foi diferente. A gente avaliou a riqueza, a composição e a quantidade, que seria a densidade, dos invertebrados do tanque das bromélias entre nossas campanhas e entre o período seco, chuvoso, e não houve diferença. De riqueza, de densidade houve diferença, porque no período seco houve uma maior densidade, porque o tanque da bromélia ela diminui o volume, então a densidade aumenta. Mas de riqueza foi a mesma. Não houve diferença. Entendi. Mais uma pergunta aqui da Laura Brito, que se pode existir alguma relação entre espécies crípticas e forésia, pois, por exemplo, os ostracóides, é isso que como pronuncia? Ostrácodos ou ostrácodos. Ocorrem em grande quantidade e são bastante crípticos. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Pode existir alguma relação entre espécies crípticas e foresia? Pois, por exemplo, os ostrácodes ocorrem em grande quantidade, são bastante crípticos. Eu não sei se ela está dizendo se críptico de espécie críptica ou se é algo escondido. Não consegui entender muito bem a pergunta.
se a Laura puder especificar mais embaixo, a gente coloca aqui para você. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Tem uma pergunta da Karine Rito. Rito, isso mesmo? É isso. Qual a maior dificuldade encontrada na realização das coletas do mestrado? Bacana. E aí, Karine, qual a maior dificuldade encontrada na realização das coletas do mestrado? Nossa, foram várias dificuldades. A maior dificuldade foi realmente a delimitação, o delineamento amostral, porque a gente partiu quase que do zero, a gente foi fazendo um quebra-cabeças, porque assim, não tinha nenhum outro artigo feito anteriormente nessa mesma abordagem da gente, sabe? Tinham trabalhos feitos em cursos de ecologia de campo com alunos que foram alunos dos meus orientadores na época. Então, eles já tinham uma ideia, mais ou menos, de como fazia, só que não era nada muito de certeza, né? Então, a gente foi pegando metodologia de como coleta a água da bromélia, de um lado, a gente foi vendo como é que lavaria os anuros em outros artigos, então a gente foi meio que montando peça por peça, e no começo a gente fez muito piloto, muito piloto. Eu passei... quem faz mestrado, ou quem já fez, sabe que mestrado, assim, você já começa um mestrado atrasado, né? Então, eu passei os meus 6 meses de coleta, foi basicamente piloto, porque eu ia, encontrava alguma coisa, mas não era quantidade boa, não era na bromélia certa. Então, até a gente afunilar isso e definir uma metodologia ok, foi o que demorou mais. Bacana, ok. A Laura Rito, que fez a pergunta mais em cima, ela colocou que é espécie críptica. Você quer que eu coloque a pergunta de novo aqui? Coloque, sabendo por favor. Que é espécie críptica, que eu também não lembro. Sim. Por exemplo, os astracos ocorrem em grande quantidade. Sim, não sei dizer, porque pseudoscorpião também existe em grande quantidade, mas eu não sei informar se as espécies de pseudoscorpião são crípticas, ou seja, têm morfologia muito parecida, apesar de serem espécies diferentes, né? Em Ostrácoda, em relação às espécies, o pessoal está começando a descrever elas agora. São poucas espécies que se conhece de Ostrácoda. Vocês veem aí, é muito eupídio. Tipo, de gênero, beleza, é apenas 2 ou 3 gêneros de Ostrácoda em bromélia. A mais comum é essa que eu mostrei, que é a Eupídium. Só que existe a Eupídium bromeliculus, alguma coisa assim, e uma outra espécie mais comum. E o restante, a gente fica no SP, porque realmente a gente não sabe, então possivelmente elas são crípticas. Mas agora, eu sei de pesquisadores que estão, não sei, está para sair aí artigos com várias descrições de novas espécies. Então, a gente não sabe muito ainda sobre as espécies de Ostrácoda, então não tem como saber sobre essa relação. Entendi. Se tiver mais alguma dúvida, mas agora o Henrique Andrade mandou uma pergunta aqui, um pouquinho extensa. Existe algum trabalho que verifique a histologia dessas espécies de anfíbios hospedeiros? Talvez o fléchico se fixe melhor em uma espécie do que em outra devido à estrutura de tecido e química. Pois é, uma boa pergunta, uma boa hipótese para começar aí um trabalho de mestrado e doutorado. Porque não existe e é algo que seria, assim, fundamental de conhecer. Fundamental. Quando eu comecei a fazer o trabalho, e a gente viu essa diferença, né, que há anuros que habitam o mesmo ambiente, transportando mais invertebrados do que outro. Uma pergunta é essa: será que é alguma coisa na pele? Pode ser algo químico, pode ser algo físico na textura da pele do anuro, ou de toxina. A gente viu que o tamanho influenciou muito, né? Aquela Dendropisopsis decipiens, que era aqueles quadradinhos amarelos que eu mostrei, que ficou tudo junto, mostrando que eles não dispersaram tanto, não encontramos tanto invertebrados nele, eles eram muito pequenos. Então, talvez isso, relacionado ao próprio habitat dele, não sei, habitat não, o próprio comportamento dele pode influenciar essa não presença de invertebrados.
mas a gente não pode descartar essa parte de histoquímica. E isso é uma grande pergunta e que está aberta aí para quem quiser iniciar. E bacana, já deu até uma ideia para qualquer outra coisa futura, né? Um projeto futuro. Uma pergunta da Gisele de novo: quais os principais objetivos do projeto que você está trabalhando agora? Será com espécies de bromélias do Sudeste? Eu vou fazer essa primeira pergunta que ela fez. Bom, já elimina minha dúvida também. Agora eu estou trabalhando com diversas espécies de bromélias, com diversos bromeliais, aqui na região serrana do Espírito Santo, na cidade de Santa Teresa e ao redores, né, ao redor dessa região. Então, eu estou vendo a questão de complexidade ambiental, que é mais ou menos aquilo que a Gessela perguntou lá no começo, né, se a quantidade de riqueza ou de indivíduos de bromélias pode estar influenciando nessa foresia. Então, eu estou vendo isso. Estou analisando também com espécies bromelígenas agora, porque no meu mestrado foi com espécie bromelícola. Voltando a dizer, bromelícola, aquelas espécies de pererecas que elas se reproduzem em rios, em poças e riachos, mas que estão nas bromélias para proteção. E as bromelígenas é aquelas que habitam só bromélias, né? Completam seu ciclo de vida lá. Então, agora eu estou fazendo o trabalho com essas espécies também. Entendi, bacana. Não sei se tem mais alguma pergunta. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Se alguém quiser fazer, vou passar então. Vai passar? Não. Tá, porque assim, depois tem uma animação que eu fiz de divulgação científica, são 5 minutos. Se a gente tiver com tempo, aí não sei. Ou então vocês mandam um link pro pessoal assistir, tá? Eu quero isso aqui agora para exibir o vídeo. Dá tempo, sim. Dá tempo, né, professora Vanessa? Sim. Podemos exibir, sim, com certeza. Tá, então eu vou compartilhar aqui não é aqui. Já está compartilhando aqui a tela? Não, ainda não. Agora sim. Tá, eu vou colocar ela aqui em tela cheia. O áudio tá ok do vídeo? Bromélias. A chuva que cai aqui se acumula em suas folhas, formando pequenos tanques. Esta água acumulada serve como um oásis dentro de uma mata. Para os insetos, colocam os ovos nestes tanques. Suas larvas e ninfas vivem aqui, desde libélulas, mosquitos e até borboletas. Além deles, outros invertebrados minúsculos vivem nestes tanques. Crustáceos microscópicos, ácaros e outros invertebrados chamados de rotíferos. Muitas vezes são espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo, apenas nestes tanques. Apesar desta moradia exclusiva, constantemente eles enfrentam problemas. À medida que vão se reproduzindo, o tanque começa a ficar cheio. O alimento fica escasso, a competição entre eles cresce. É hora de migrar. Sair do tanque e procurar por outro com alimento e menos competição. Para os insetos, isto é fácil. Quando adultos, eles conseguem voar. Desta forma, eles mesmos se dispersam entre um tanque e outro para pôr os seus ovos. Mas, e quanto aos outros invertebrados? Eles não conseguem voar, e nem são grandes o suficiente para andar, além de serem estritamente aquáticos. Então, como eles conseguem colonizar outras bromélias? Há uma saída: pegar carona em outro animal maior e que ande constantemente pelas bromélias: os sapos. As bromélias são ideais para estes sapos. Oferecem e têm alimento e água disponíveis.
Há até espécies de sapos que vivem apenas nos tanques das bromélias, criando seus girinos em seus tanques. Estes que estamos vendo, apesar de se reproduzirem em poças e folhiços na floresta, eles vivem constantemente pelas bromélias. Aqui, vemos 5 espécies desses pequenos sapos. Para nós humanos, são apenas 5 espécies, mas para os invertebrados, são 5 opções de carona. Curiosamente, nem todas as espécies desses sapos servem como carona. Não é qualquer uma que os invertebrados escolhem para viajar. Esta espécie de perereca, por exemplo, apesar de numerosa, é pequena. O tamanho parece não ser atrativo para os invertebrados, apesar dos rotíferos terem uma certa preferência por elas. Na verdade, os invertebrados preferem aqueles de tamanho grande e que costumam ficar constantemente dentro dos tanques. Vejam esta espécie, por exemplo, perfeita para a carona. Ácaros e rotíferos têm preferência para esta espécie de perereca. Mas outros invertebrados também pegam carona, como estes crustáceos. Vejamos este daqui, um crustáceo chamado ostrácoda. Ele se fixa na pele da perereca, fechando suas 2 carapaças. Temos um zoom para que consigamos ver melhor. Agora, parece tudo perfeito para a viagem. Mas ainda falta esperar. Acontece que, apesar deste transporte acontecer durante o ano todo, o período de maior atividade de transporte é o chuvoso, de preferência com temperaturas elevadas maiores que 28 graus Celsius e uma umidade de ar alta, maior que 80%. Já que são animais aquáticos, é importante que eles não ressequem durante a viagem. Agora sim, o trânsito está a todo vapor. Os sapos andam de uma bromélia para outra, atrás de alimento e se escondendo em diferentes tanques. Possivelmente, é neste momento que os invertebrados conseguem habitar outros tanques. Isso ainda permanece um pouco obscuro, necessitando de mais estudos. Toda esta relação é importante para todos, bromélia, vertebrados e sapos. Os invertebrados conseguem sua dispersão que tanto precisam. Já as bromélias dependem destes invertebrados, pois quando eles morrem, os nutrientes oriundos de seus corpos são absorvidos pelas folhas. E com as bromélias vivas, os sapos garantem, assim, a sua moradia. E aí, essa animação aí que eu fiz para divulgar o trabalho que eu fiz durante a dissertação do mestrado. Ah, que bacana. A gente tem algumas mensagens, Alan, mas antes de exibir aqui, eu gostaria de te parabenizar, né? Que palestra linda, foi sensacional mesmo, muito bacana. Tenho certeza que todos gostaram bastante, muito enriquecedora, tá? Parabéns em nome de toda a rede biológica de conhecimento. Obrigado. O Kevin, parabéns pela palestra, conteúdo incrível e de bom entendimento. Mais alguma mensagem? A Karine, parabéns, Alan. Sucesso sempre. O Henrique, obrigado pela resposta, né? A resposta que, né, a pergunta que ele tinha feito anteriormente. Isso. Querendo parceria, estamos aí, Alan. Pois é, com certeza, futuras pesquisas, a pergunta que ele fez aí é crucial. Que bacana. O Douglas, palestra incrível, fantástica essa abordagem, levando em consideração a relação de bromélias, anuros e invertebrados. Realmente incrível mesmo. A Roberta, muito bacana, já peguei muito bicho em bromélia e nunca tinha refletido sobre a afaresia. A Roberta é nossa professora aqui de Ciências Biológicas. Legal. Mais alguma?
Gostaria de fazer alguma consideração, Alan, antes da gente finalizar? Só isso mesmo, agradecer. Obrigado, pessoal, que veio assistir a palestra. Que bom que vocês gostaram. E aí, estou disponível também para ajudar vocês em coisas futuras. Então, só falar, entrar em contato que estamos aí. Muito obrigada mais uma vez, Alan, pela sua palestra, pela sua contribuição. Gostaria de agradecer também vocês que estiveram conosco nessa manhã super agradável e nos vemos, né, em breve. Tá bom, gente? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.